Muito se fala nos últimos meses que a Demi Moore veio a fazer o melhor trabalho da sua carreira no ano de 2024 com o filme A Substância. Será mesmo? Demi Moore é uma atriz que já vem fazendo trabalhos desde os anos 80 e de lá pra cá foram muitos filmes. E será que nenhum bate de frente com a performance dela no filme A Substância? É curioso e pra muitas pessoas até injusto, mas com 62 anos de idade, mais de 30 dedicados à atuação, a Demi Moore pouquíssimas vezes foi reconhecida em algum desses festivais de cinema. O Oscar mesmo, tão desejado por alguns, a Demi Moore nunca foi nem indicada a esse prêmio. Nada mais justo do que a gente dar uma recapitulada na história dessa atriz tão conhecida em Hollywood e relembrar que tantos trabalhos ela já fez ao longo de tantos anos e ao final do vídeo tentar chegar a uma decisão se realmente foi no filme A Substância onde ela entregou a melhor atuação da sua carreira. Demi Jane Moore é o seu nome completo. Ela nasceu em 11 de novembro de 1962. Seu pai foi um aviador da Força Aérea dos Estados Unidos e abandonou a esposa Virginia quando ela estava grávida da Demi Moore, pouco tempo antes de Demi nascer. Sua mãe conheceu um rapaz chamado Danny, os dois se envolveram, ficaram juntos, mas pouco tempo depois acabaram terminando. Eles voltaram e mais uma vez terminaram. Só que nesse segundo término, Danny tirou a própria vida. A Demi Moore, que era muito nova, ficou pensando que Danny era o seu pai biológico até os 13 anos, quando ela encontrou uma certidão de casamento da mãe e perguntada sobre aquilo, a mãe alegou para Demi que o pai dela tinha morrido de câncer no fígado em 1997. O convívio de Demi com sua mãe nunca foi fácil. Virginia era alcoólatra e tinha um histórico de prisões e tentativas de tirar a própria vida. Tentativas essas que Demi chegou a presenciar. Como uma só tinha a companhia da outra, elas costumavam sair juntas e em uma dessas noites Virginia conheceu um cara que começou a frequentar o apartamento onde as duas moravam. Demi tinha 15 anos e foi abusada pelo cara, que ainda contou que a mãe dela sabia de tudo aquilo e estava de acordo. Entre muitos conflitos e brigas, Demi Moore e sua mãe foram perdendo contato ao longo dos anos, e já muito doente, Demi e sua mãe chegaram a fazer as pazes antes de Virginia morrer de um tumor cerebral em 1998. O primeiro filme da Demi Moore foi em 1981, um drama chamado A Escolha. Um ano depois, em 82, ela esteve no filme de terror O Parasita. Eram os primeiros trabalhos e nenhum desses dois filmes deixaram ela conhecida. Em 1982, ela chegou a fazer um teste para o papel principal no filme Flashdance, mas sem sucesso, ela acabou não passando. Foi no ano de 1984 que ela conseguiu seu primeiro papel de destaque em um filme. O filme em questão era Feitiço do Rio, um filme de comédia romântica que teve cenas gravadas no Rio de Janeiro. Ao longo do filme podemos ver pontos conhecidos como as praias de Ipanema e Copacabana e outros cenários conhecidos como Pão de Açúcar e a Floresta da Tijuca. Não dá pra gente falar que esse filme ficou super conhecido, mas foi o primeiro que a Demi Moore teve mais destaque, sendo uma das protagonistas. Acontece que esse filme foi gravado em uma fase mais sombria da atriz. Demi Moore revelou em sua autobiografia Inside Out, que foi lançada em 2019, que na época das gravações do filme Feitiço do Rio, ela se encontrava viciada em algumas substâncias, principalmente a cocaína. Ela ainda afirmou no livro que usar drogas era quase parte da sua rotina, mas que com muito esforço, ainda durante os anos 80, ela conseguiu parar de usar. Chegando em 1985, um filme muito importante para Demi Moore, o primeiro ano do resto de nossas vidas. Demi Moore é uma das protagonistas desse filme, onde temos um grupo de amigos que recém saíram da faculdade e estão começando a viver a vida adulta. A personagem da Demi Moore se chama Jules e ela acaba sendo uma das mais problemáticas do grupo. A atuação dela foi bastante elogiada nesse filme. Já chegamos no meio dos anos 80 e em 86 mais uma atuação elogiada, Sobre Ontem à Noite. No filme ela fez Debbie, uma jovem que começa um relacionamento com Danny. O filme é uma comédia romântica, mas a história tenta sair um pouco dos clichês de sempre e se aprofundar mais na história dos dois personagens. Indo então para o ano de 1988, tivemos o filme A Sétima Profecia. Demi Moore interpreta a personagem Abby. Ela e o marido alugam um quarto na casa deles para um cara estranho chamado David, que pouco tempo depois ele revela que está ligado a alguns eventos bíblicos que anunciam o fim do mundo. É um filme bem interessante, com uma pegada de terror e diferente dos que ela vinha fazendo naquela época. Quanta miséria, homem contra homem. Como eles se matam. Eles não têm fé. Já cheguei a pensar que o mundo poderia mudar. Mas não muda. Demi finaliza os anos 80 fazendo em 1989 o filme Não Somos Anjos. Na história ela faz Molly, uma mãe solteira que vive em uma cidade pequena tentando proteger e criar o filho sozinha. A personagem dela acaba cruzando o caminho de dois fugitivos da cadeia que são confundidos com padres. O filme não ficou conhecido, mas foi elogiado no lançamento. Os bandidos confundidos com padres no filme são feitos pelo Robert De Niro e o Sean Penn.
Por mais que tenha feito bons filmes durante os anos 80, não há dúvida nenhuma de que foi durante os anos 90 que Demi Moore se tornou uma estrela de cinema mundialmente conhecida. E esse reconhecimento não foi chegar só no meio ou no final dos anos 90, pelo contrário, já em 1990, com o filme Ghost do Outro Lado da Vida, Demi Moore fez um dos trabalhos mais conhecidos da sua carreira. O filme Ghost fez mais de 500 milhões nos cinemas, se tornando o filme mais lucrativo de 1990. O filme ganhou 2 Oscars, melhor atriz coadjuvante para Whoopi Goldberg e também o melhor roteiro original. A popularidade de Ghost só foi aumentando com o passar dos anos, com o aluguel do filme em locadoras e a transmissão na TV por muitos anos. Demi Moore, que vinha crescendo aos poucos durante os anos 80, viu seu nome aparecendo em revistas, começando a dar várias entrevistas e já começava os anos 90 com o potencial de ser uma das atrizes mais populares daquela década. Em 1991, com todo o sucesso do filme Ghost, Demi Moore foi capa da revista Vanity Fair, estando grávida de 7 meses. A Vanity Fair contou que a capa se tornou uma das mais conhecidas e vendidas de todos os tempos. Chegando em 1992, ao lado de Tom Cruise e Jack Nicholson, o filme Questão de Honra foi outro sucesso de crítica, de público e premiado em vários festivais de cinema. E falando em festivais e premiações de cinema, se lembra o que foi falado no começo do vídeo, que ao longo de tantos anos atuando, Demi Moore praticamente não foi reconhecida e premiada em nenhum festival de cinema. Ela tinha recebido só uma indicação ao Globo de Ouro em 1990 pelo filme Ghost, mas não ganhou esse prêmio. Na verdade, ela recebeu um prêmio que ninguém faz questão de receber, o Framboesa de Ouro, que premia os piores do cinema em cada ano. Demi Moore levou esse troféu para casa como pior atriz pelo filme Striptease e também de pior atriz pelo filme G.I. Jane. Os criadores do prêmio Framboesa de Ouro já falaram que a premiação é uma brincadeira e não é para ser levada a sério. Mas mesmo assim, sendo uma brincadeira, muitos atores já se recusaram a receber o prêmio, que acontece sempre um dia antes do Oscar. E é por conta disso que a vitória de Demi Moore como melhor atriz no Globo de Ouro de 2025 pelo filme A Substância foi tão importante para ela e tão comemorado pelos fãs da atriz. Finalmente é a indústria dando um reconhecimento e premiando ela. Voltando aos anos 90, avançamos e Demi Moore continua sendo protagonista em vários filmes. Proposta Indecente, Agora e Sempre, A Jurada, todos os filmes dos anos 90 onde Demi Moore era protagonista. Por volta de 1995, Demi Moore se tornou a atriz mais bem paga de Hollywood, recebendo 12 milhões de dólares para atuar no filme Striptease. E por mais que a parte financeira estivesse muito boa, ela foi muito criticada pelo filme Striptease. Além de muitos colocarem a atuação como uma das piores da carreira dela, a outra crítica foi que ela teria aceitado se sexualizar completamente pelo trabalho, fazendo uma stripper, explorando toda a sua beleza na época para ganhar um salário maior. Na época do filme, em 1985, Demi Moore estava com 32 anos. Com o passar dos anos, a própria atriz reconheceu que o filme é um dos piores que ela já fez na carreira, falando se sentir envergonhada e até humilhada por esse papel. Demi Moore contou que sabe que o alto salário no filme Striptease foi por ela ter aceitado fazer várias cenas sensuais, explorando a sua beleza. Ela finalizou os anos 90, fazendo em 1997 o filme G.I. Jane, mostrando uma mulher comum entrando no ambiente militar e passando por vários treinamentos. O filme é dirigido pelo Ridley Scott e durante as filmagens Demi Moore teria exigido ao estúdio que fretasse 2 aviões, um para ela e um para a equipe. Alguns anos antes ela tinha recusado o papel principal no filme Enquanto Você Dormia, depois que o estúdio recusou esses pedidos. Durante os anos 80, Demi Moore fez bons filmes e foi ficando conhecida. No começo dos anos 90, a popularidade dela só aumentou e chegou a ser a atriz mais bem paga de Hollywood. Só que no final da década de 90, perto dos 40 anos, alguns já apontavam a carreira dela em decadência. Depois do filme G.I. Jane em 1997, ela decidiu se afastar de Hollywood e se mudou para uma região de montanhas em uma cidade afastada chamada Hailey, no estado de Idaho. E por lá ela passou a se dedicar totalmente à criação das 3 filhas. Em 1987, Demi conheceu o ator Bruce Willis. Eles se casaram e tiveram 3 filhas. Demi Moore e Bruce Willis formaram um daqueles casais de famosos mais conhecidos em Hollywood durante os anos 90. O casamento deles terminou no ano 2000, mas mantiveram uma boa amizade por conta das 3 filhas que tiveram juntos. Daí, em 2003, ela conheceu e começou um relacionamento com Ashton Kutcher. Eles se casaram em 2005 e ficaram juntos até 2011. Só que diferente do relacionamento com Bruce Willis, que terminou de forma amistosa, Demi e Ashton Kutcher
Kutcher não terminaram muito bem. Demi Moore contou em um trecho do seu livro que descobriu traições de Ashton Kutcher através de outras pessoas, e quando perguntado, ele confirmou as traições. Demi Moore conta que na tentativa de salvar o relacionamento, ela tentou deixar o casamento mais flexível, mas era pressionada pelo Ashton Kutcher para que ela aceitasse fazer sexo a três, entre outras coisas. As coisas pioraram quando ela acabou perdendo um bebê. Grávida de 6 meses de uma menina, ela acabou tendo um aborto espontâneo. Demi Moore e Ashton Kutcher ficaram juntos por 8 anos e ela conta que a diferença de idade entre eles, que no começo não era um problema, começou a pesar ao longo do tempo. Demi Moore é 15 anos mais velha e começou a se sentir desvalorizada por ele. O fim do relacionamento foi em 2011, quando Demi Moore anunciou que estava pedindo o divórcio. Depois desse relacionamento, que no geral não foi nada bom, Demi Moore começou a ser vista em várias festas e usando drogas, coisa que ela não fazia há muitos anos, ou se fazia era de forma mais privada e ninguém precisava ver ou saber disso. Acontece que em 2012 ela teve uma overdose durante uma festa privada, onde ela conta no livro que misturou várias substâncias. Ela chegou a ser vista com o cantor Lenny Kravitz nessa festa, estando muito mal, e começaram a falar que os dois estariam namorando, mas isso nunca rolou, pelo menos não de forma oficial por parte deles. Tudo isso fez com que as 3 filhas se afastassem dela, uma atitude que foi bem questionável, né? A mãe saindo de um relacionamento ruim, passando por alguns vícios, e as filhas decidem se afastar dela. Bom, elas contaram que estava bem difícil lidar com a mãe, e antes da atitude de se afastar, elas teriam tentado ajudar ela, mas sem sucesso. Foi um período bem sombrio na vida de Demi Moore. Ela perdeu contrato com grandes estúdios, perdeu o contato com as filhas e não era mais chamada para fazer nenhum filme. Tudo isso é contado com bastante detalhe na autobiografia dela, já citada, que foi lançada em 2019. Biografia essa que chegou a se tornar best-seller, vendendo mais de 1 milhão de cópias. Usando mais uma vez o livro que serviu de ajuda na criação desse vídeo, lá Demi Moore conta que essa fase, por mais que tenha sido muito difícil, também foi de grandes mudanças no estilo de vida que ela levava. Muita coisa ela mudou e conseguiu se reaproximar da família, incluindo as filhas. Ela conta no livro que o processo de mudança de vida e de rotina foi bem longo, bem difícil, mas muito importante. Para vocês terem uma ideia, ela conta em um trecho do livro que chegou uma fase da vida que ela era viciada em álcool, maconha e algumas drogas sintéticas também. E isso fez ela perder vários trabalhos e também várias pessoas se afastaram dela. Enfim, foi um momento muito difícil, mas ela superou. A Demi Moore conta isso de forma muito sincera no seu livro, de que o momento de maior crise na sua vida também serviu como um ponto para um recomeço. Certamente esses momentos de vida pessoal tinham que ser falados em um vídeo sobre a história dessa grande atriz. Mas vamos voltar para a vida profissional, porque na opinião de algumas pessoas, a carreira de atriz da Demi Moore já tinha acabado nos anos 90. Será mesmo? Recapitulando aqui, vocês se lembram que o último filme conhecido que ela fez tinha sido G.I. Jane em 1997, e depois disso, uma pausa na carreira, Demi Moore só voltou a fazer um filme no ano 2000, Paixões Paralelas. Um filme pouco conhecido, sem tanto investimento. Acontece que esse era o retorno dela depois de 3 anos sem fazer nada. Ela poderia estar com muita vontade, já engatar vários filmes em sequência, né? Mas não rolou não. Depois desse retorno bem discreto, mais uma pausa na carreira de atriz. Duas coisas aconteceram nesse momento. A Demi Moore não era mais chamada para trabalhar com grandes diretores em filmes que fossem projetos maiores, e as poucas vezes que ela era chamada era só para filmes pequenos. Isso ela não queria e começou a recusar vários trabalhos para o cinema. Ela chegou a aparecer em um episódio da série Will and Grace em 2003, mas TV nunca foi a vibe da Demi Moore. Ela sempre foi uma atriz de cinema. Foi nos filmes que ela ficou conhecida, construiu sua carreira e fez sucesso. O cenário era esse: começo dos anos 2000, a Demi Moore, que tinha feito muito sucesso durante os anos 80 e principalmente 90, via sua carreira em baixa e praticamente sem nenhuma oportunidade de trabalho. E onde todos concordam que foi o grande retorno da Demi Moore, talvez não com uma super atuação, mas isso não importava na época, mas sim voltando a fazer um filme que ficasse conhecido. Foi As Panteras Detonando, filme de 2003. E em questão de números, As Panteras foi sim um filme grandioso, custando 120 milhões de dólares. O filme foi um dos maiores que a Demi Moore fazia em muito tempo. Se a gente fosse a pegar em notas de sites, notas de críticos de cinema, todo mundo iria achar As Panteras um lixo de filme, mas nenhum tipo de nota entra aqui nesse contexto. A Demi Moore estava com a carreira em baixa, praticamente nenhum grande estúdio queria dar uma nova oportunidade para ela, e o pensamento de muitos é que o auge dela tinha ficado no passado. Fazer o filme As Panteras foi muito importante para ela, sem contar que eu não encontrei os números exatos, mas Demi Moore teria recebido por volta de 10 milhões de dólares pelo filme, um salário equivalente aos momentos de auge da sua carreira. Daí você pode estar pensando, depois de As Panteras foi só sucesso
sucesso então, foi um grande retorno dela e tudo, mas não foi exatamente isso não. A carreira de atriz da Demi Moore é marcada por muitas pausas ao longo dos anos e nesse momento foi mais uma. Depois de As Panteras em 2003, ela só voltou em 2006 no filme Protegida por um Anjo, um filme de terror de baixo orçamento. No filme ela é uma escritora que está passando por um momento difícil e resolve se isolar das pessoas. E nesse vai e vem de fazer um filme e se afastar de novo, ela não conseguiu fazer nenhum trabalho que ficasse tão conhecida. Acredito que o mais conhecido dessa fase foi Instinto Secreto, um filme de 2007. Nesse filme ela faz a detetive Tracy, que está envolvida no caso de um assassino em série conhecido como o assassino da impressão digital. A atuação dela junto com Kevin Costner foi bem elogiada nesse filme. Um outro dessa mesma época foi Um Plano Brilhante de 2008. No filme ela é Laura, uma mulher americana envolvida com um roubo de diamantes da década de 60 na Inglaterra. Foi uma outra atuação dela elogiada dentro de um filme que não ficou muito conhecido. Algo que a Demi Moore fez nos últimos anos que ela não fazia no começo da carreira foram os trabalhos em séries. No começo de 2017, ela participou de 7 episódios da série Empire. Em 2024, fez 8 episódios da série Feud. E agora, mais recente, entre o final de 2024 e começo de 2025, ela esteve em 10 episódios da série Landman. Entre problemas pessoais e falta de grandes oportunidades, do ano de 2010 pra frente, Demi Moore começou a investir no cinema independente. Foi uma união de dois fatores. Ela não conseguia trabalhar com grandes estúdios que não estavam mais confiantes de dar algum trabalho para ela por conta do histórico de problemas pessoais. Só que ela não queria simplesmente parar de fazer filmes, que é algo que ela ama fazer e faz desde muito nova. A Demi Moore não parou de fazer filmes, mas ela acabou perdendo aquele status de estrela principal nos filmes que ela tinha nos anos 90. A prova disso, de 2010 pra frente, praticamente nenhum filme que ela apareceu, ela era a protagonista. Em alguns casos, ela aparece só em algumas cenas durante todo o filme. Algumas pessoas podem entender isso como, mas ela tá muito rica, não precisa ficar trabalhando tanto. Só que não é isso não. Acontece que a Demi Moore realmente foi perdendo muito espaço dentro da indústria do entretenimento. Novos nomes foram aparecendo e para quem é fã dela já estava até bem triste, imaginando que ela nunca mais faria um filme que ficasse tão conhecido, onde ela fosse o grande destaque e a protagonista da história. Por conta disso, muitas pessoas consideram o filme A Substância de 2024 o grande retorno de Demi Moore, e não só isso, mas também o melhor trabalho de toda a sua carreira. E reforçando o ponto de que ela tinha perdido espaço dentro de Hollywood, o filme A Substância é um filme pequeno, custou 17 milhões de dólares e a princípio foi desenvolvido pela Universal Pictures, que pouco tempo antes do lançamento perdeu o interesse no filme, que foi vendido para a MUBI. A MUBI, para quem não conhece, é um serviço de streaming bem pequeno e eles costumam dar essa oportunidade para filmes menores e com alguma ideia mais diferente que outros estúdios rejeitam. Muitos filmes antigos e clássicos que você não encontra em nenhum outro streaming provavelmente tem na MUBI. Até parece que a MUBI pagou para falar isso, mas não pagou não, é que é um streaming muito bom mesmo. E menção honrosa para Margin Call, O Dia Antes do Fim, um filme de 2011 que a Demi Moore participa, mas não é a protagonista. O filme mostra um grupo de investidores 24 horas antes da crise financeira de 2008, uma das maiores que já afetou os Estados Unidos. E uma menção também para O Peso do Talento, filme de 2022 que ela também aparece. A história do filme é uma sátira mostrando a carreira do Nicolas Cage, passando por vários filmes que ele já fez. É um filme bem legal, inclusive. Demi Moore é atriz há mais de 30 anos, vários altos e baixos na carreira, problemas na vida pessoal, vícios, família se afastando, mas tudo isso foi superado para no ano de 2024 ela fazer o filme que muitos consideram o melhor de toda a sua carreira. Concorda com isso? Comenta aí. 30 years ago, I had a producer tell me that I was a popcorn actress, and at that time, I made that mean that this wasn't something that I was allowed to have, that I could do movies that were successful, that made a lot of money, but that I couldn't be acknowledged. And I bought in, and I believed that. And as I was at kind of a low point, I had this magical, bold, courageous, out of the box, absolutely bonkers script come across my desk called The Substance. And the universe told me that you're not done. Demi Moore ganhou pela primeira vez o Globo de Ouro em 2025 e muitos acreditam que ela é favorita para levar o Oscar de melhor atriz também. E aí, gostou do filme A Substância? Concorda que é o melhor trabalho da carreira dela ou não? Agradeço você que assistiu até aqui, deixe seu like, seu comentário e até mais.